Oliveira. Promotor, senhor Dr. Wagner Pato. A advogada de defesa, senhora doutora Alessandra Machado de Andrade Zuim. Irá nos acompanhar nesses trabalhos a escrevente doutora Cátia Roberta Januário Rodrigues. Nesse momento, vamos pedir ao oficial responsável pela segurança desse júri que conduza aos seus assentos os 4 réus que serão julgados. O senhor Abimael Ambronísio. Não tem que ficar apertando aqui, não. Não, aperta uma vez só. Isso, tá gravando. Senhor Elton Gomes da Silva. O senhor Elton Fagundes. O senhor Gabriel Jonathan Pizarro. A princípio, dispensaremos a chamada dos 25 jurados dispostos no artigo 462 do Código de Processo Penal. Haja vista que os 7 jurados já foram escolhidos para a formação deste conselho. Os senhores jurados queiram se apresentar para compor a bancada. Senhor Leandro da Costa. Senhora Érica Roberta Rabagnani. Senhor Alexandre Coube. Senhora Thaís Junqueira. Senhora Janaína Simões. Senhor Marcos Alan Mendes da Silva. Senhora Érica Rodrigues. Nesse instante, queremos proferir a palavra à professora Miriam Padova. É com imenso prazer que eu declaro aberto a primeira sessão do júri simulado dos exploradores de caverna para finalização da nossa disciplina de introdução ao estudo do direito. Vamos dar início à sessão de julgamento pelo Tribunal de Júri desta comarca. O julgamento que será exposto a seguir envolve um homicídio de autoria incerta, ocorrido em 29 de maio de 2013. Os acusados, Sr. Abimael Ambronísio, Sr. Elton Gomes da Silva, Sr. Elton Fagundes, Sr. Gabriel Jonathan Pizarro, exploravam uma caverna e ficaram presos no seu interior, depois de um desmoronamento que bloqueou a única entrada e saída existente. Os réus são acusados de tirar a vida do Sr. Roger Wetmore, que lhes serviram de alimento. A motivação para a prática de homicídio de autoria incerta foi unicamente a sobrevivência do grupo, utilizar-se do sacrifício de uma vida em nome da sobrevivência das demais vidas. Se deu após o consentimento de todos os acusados que aqui estão. Queiram ficar em pé. Com a palavra, o excelentíssimo juiz, Sr. Paulo
julgamento do processo de número 110.662/2013, tendo como acusados o senhor Abimael Dionísio, o senhor Wellington Gomes da Silva, o senhor Elton Fagundes, o senhor Gabriel Jonathan Pizarro, e como vítima o senhor Roger Weltmore. Adverto ainda os senhores jurados que, uma vez sorteados, não poderão se comunicar com outras pessoas, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho. De acordo com o artigo 472 do Código de Processo Penal, concito aos senhores jurados a examinar com imparcialidade a causa e que deem a decisão de acordo com suas consciências e com os ditames da Justiça. Peço aos senhores jurados que ergam a mão direita e respondam: assim prometo. Assim prometo. De acordo com o artigo 472 do Código de Processo Penal, parágrafo único, determina a entrega da cópia de pronúncia e do relatório de processo ao Conselho de Sentença. Informa ainda os senhores jurados que poderão fazer perguntas aos ofendidos e às testemunhas por intermédio desse juiz. Podem sentar-se. Vamos dar início à instrução plenária. Gostaria de saber se a promotoria, a defesa ou jurados gostariam que se procedesse a leitura de alguma peça dos autos. Sim. Peço ao oficial de justiça que proceda com a leitura. Consta no incluso inquérito policial que no início de maio do ano de 2013, os denunciados acima citados e a vítima, Roger Wetmore, membros de uma sociedade espeleológica, organização amadorista de exploração de cavernas, penetram no interior de uma caverna de rocha calcária. Quando já no interior da caverna houve-se um desmoronamento de terra, bloqueando completamente a entrada da caverna. Não voltando dentro do prazo normal, os familiares dos exploradores avisaram a sociedade espeleológica, que encaminhou uma equipe de socorro ao local. No 20º dia de resgate, foi descoberto que os exploradores possuíam um transmissor, que tornou possível a comunicação entre os exploradores e o acampamento de resgate. Um dos exploradores perguntou ao chefe da operação de resgate quanto tempo ainda levaria para o resgate. A resposta foi que levaria no mínimo mais 10 dias. Em vista dessa resposta, os exploradores perguntaram se seria possível sobreviver mais 10 dias sem alimentação, pois haviam levado poucos recursos. A resposta que obtiveram foi poucas chances. Então fizeram outra pergunta: se alimentassem de carne humana, teriam chances de sobreviver? A resposta que obtiveram foi que teriam chances de sobreviver. Fizeram várias perguntas às autoridades religiosas, judiciárias e médicas, a fim de saber a moralidade e licitude do ato de comerem carne humana na situação em que se encontravam. As autoridades não deram respostas a nenhuma dessas perguntas. Após a ausência de respostas, cessaram as comunicações. Segundo o depoimento dos acusados, a decisão de sacrificar a vida de um deles, por meio de sorteio, arremesso de dados, foi dada pela própria vítima, Roger Wetmore. Os mesmos confirmaram que antes do início do sorteio, a vítima desistiu de participar e sugeriu que esperassem mais uma semana. Os acusados o acusaram de traição e procederam ao lançamento de dados. Quando chegou a vez da vítima, Roger Wetmore, um dos 4 acusados, lançaram os dados de Roger Wetmore, que foi o escolhido a perder a vida para servir de alimento aos outros. Segundo consta nos autos, uma perícia realizada, a vítima foi apedrejada até a morte. Teremos início agora no interrogatório dos réus. Gostaria de interrogar nesse momento o senhor Abimael Dionísio. Excelência, eu gostaria de solicitar que os réus
termos do artigo 86, informa que o réu não é obrigado a responder as perguntas que forem feitas, podendo, se assim desejar, permanecer calado, que isso não resulte em prejuízo à sua defesa. Ok? Sentar. O senhor matou a vítima? Não. Concedo o direito de pergunta à promotoria. O que o senhor sentiu estando dentro da caverna? Eu estava muito preocupado, porque eu tinha visto certo para ele sair. Estava muito nervoso. O acontecimento foi um baque, foi um choque. Infelizmente, nossa alguém morreu. E agora fora da caverna, qual é o seu sentimento fora da caverna? Cada vez pior, eu estou vivendo tudo. Qual o valor que você dá à vida? Muito valor. Valor. Sem mais perguntas à promotoria, concedo o direito de pergunta à defesa. Senhor Abimael, qual o parente, qual o membro de sua família que o senhor tem mais apego? Minha mãe. Era nela que o senhor pensava enquanto estava se alimentando? Não só na minha mãe, no meu pai, nas irmãs. Sem mais perguntas, Sem mais perguntas, já está dispensado. O senhor pode entrar no seu lugar. Gostaria de interrogar o segundo